Ouça a partir de agora na Mundial. Programa Mônica Bonfilho. Falando de anjos, alquimia, oráculos, cristais, cultura afro-brasileira e muito mais. Programa Mônica Bonfilho. Boa tarde, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Hoje eu quero tratar de um tema que eu gosto muito e eu estudo há muito tempo e eu acho que vocês também vão gostar. Sabe o que é? O tarô dos anjos. Então, antes da gente começar, eu quero que você pegue uma caneta, um papel, porque eu vou ensinar você a fazer uma consulta e tirar as suas dúvidas através do tarô dos anjos. Então, pega rapidinho a caneta, pega o papel e a gente vai fazer assim, olha, vamos fazer 3 perguntas. Então, você faz assim, primeira, segunda, terceira pergunta, como se você estivesse fazendo uma pergunta para mim. Então, rapidinho, pega o papel, pega a caneta e escreve a primeira pergunta, como se fosse fazer para mim. Aí você vai escrever a segunda e a terceira pergunta. E para cada pergunta, você vai escrever um número de 1 a 22. Então, por exemplo, você vai escrever assim na primeira pergunta. Assim, estou fazendo assim um exemplo bem simplesinho, né? Por exemplo, vou comprar um carro, sei lá, o que você quiser. Debaixo da pergunta, embaixo da pergunta, você vai escrever, então, um número. Então, você coloca a primeira pergunta. Vou ficar com fulano? Vou ficar com cicrano? Vou passar na faculdade? Vou comprar um carro? E embaixo, eu quero que você escreve um número de 1 a 22. A regra, então, é o seguinte. O número que você escolheu não pode passar de 22, porque os 22, então, na verdade, estariam representando os arcanos maiores, né? E ao longo do programa eu vou repetir o que eu acabei de pedir para vocês, para quem está sintonizando nesse momento. Então, vamos lá. Isso eu vou repetir várias vezes. Faça 3 perguntas. A primeira você vai escrever no papel. O que você quiser. Vou casar, vou me mudar, vou comprar um carro, vou passar no vestibular. O que mais que você pode perguntar? Vou ser uma boa taróloga, vou conhecer aquela pessoa bacana que eu sonhei, o que você quiser. E você vai colocar embaixo o número de 1 a 22, tá bom? Mas antes de eu falar depois as palavras-chave de cada respostinha, de cada número, vamos falar um pouquinho do tarô, né? Senão vai ficar estranho. O tarô, o que ele é? Ele é, para mim, entre todos os oráculos. Eu acho que ele é o mais fácil e o que exerce o maior fascínio sobre as pessoas. A origem do tarô é desconhecida, ninguém sabe quem inventou. Mas as cartas do tarô, acredite, elas chamam a atenção. Aliás, eu tenho um livro gigantesco sobre o tarô, a origem do tarô. Ele tem mais de 600 anos, né? É muito antiga a tradição. E existem muitas teorias sobre essas origens. Para alguns, eles veem a ideia do tarô, né? Ele vem dos rituais religiosos e dos símbolos do Antigo Egito. E para outros, surgiu dos cultos misteriosos dos mitras, já no 1º século da era cristã. Olha isso. Então, a gente acredita que as cartas do tarô chegaram na Europa no século XIV, que poderiam ter sido levadas pelos cruzados ou sarracenos. E uma teoria também que é muito difundida, que é divulgada nos tempos modernos, afirma que o tarô ele foi introduzido nessas regiões, nessa região, praticamente em toda a Europa, pelos ciganos, olha que bacana, que eram originários da Ásia Central. E os ciganos sempre têm uma ligação com as cartas mesmo, né? O tarô nada mais é do que o lendário livro de Thoth, que é a palavra-chave de toda a sabedoria antiga. Para ele, então, a palavra tarô vem do antigo idioma egípcio, onde tarô, tar, significa caminho ou rota, e ro, rei, real. Então, seu significado seria, da palavra tarô, caminho real ou caminho verdadeiro. A última versão do tarô que foi desenhada, ela foi desenhada no século XVIII, lá em Marseille, na França. Foi um ilustrador chamado Futry. E nos séculos XVIII e XIX, devido à repressão da igreja que associava a leitura do tarô às coisas do demônio, para variar, né? As cartas elas foram
relegadas ao esquecimento e já não eram tão acessíveis ao público. E o tarô tradicional ele é composto por quantas lâminas? 78, das quais 56 são chamados arcanos menores e 22 arcanos maiores. Entretanto, o método que eu uso, que é o tarô dos anjos, ele utiliza só 42 cartas para facilitar, dos quais 22 arcanos são maiores e 20 arcanos menores. Então, para quem sintonizou agora a rádio, eu estou fazendo um estudo sobre o tarô dos anjos e eu queria muito que você descobrisse a resposta de algumas dúvidas que você tem. Como é que você vai fazer isso? Você vai escrever 3 perguntas ou quantas você quiser. Eu dei 3 para você, para não ficar tão complicado. 1, 2, 3. Pergunte o que você quiser. Vou comprar um carro, vou trocar de apartamento, vou trocar de marido, vou ter mais um filho, vou passar no vestibular, o que você quiser. 1, 2, 3. E embaixo de cada pergunta, você vai escrever um número de 1 a 22. Então é 1, 3, 5, 2, o que você quiser. E já eu vou falar as palavras-chave e a resposta do que você está perguntando. E a minha ideia, quando eu lancei o Tarô dos Anjos, aliás, assim, quem me acompanha há muitos anos, eu fiz muito tempo a TV Bandeirantes, depois eu fiz o Portal Terra e agora eu estou aqui na Rádio Mundial. Quer dizer, tem muita gente que já me acompanha, já tem o tarozinho, mas para você que nunca ouviu meu programa, é a primeira vez, ao você adquirir o Tarô dos Anjos, tem o DVD aula também, né? Tem a aula muito, aliás, muito bem gravado, muito fácil. E o tarô, o livro do tarô, ele acompanha quase 200 e tantas respostas, porque todas as caídas, quando você faz a mandalinha de 16 casas, para cada casa vai ter uma carta, e lá também já tem a resposta, caso você tenha um pouquinho de dificuldade. Não existe dificuldade. A gente tem medo de falar às vezes, né? A gente tem que se soltar um pouquinho mais. E o que eu fiz? Eu quis tornar a leitura do tarô fácil. Porque, assim, cada carta, ela tem o quê? Ela tem uma carga de energia. E cada carta, lembra que o tarô, ao inverter, também significa rota? Tarô vem para o rota. O tarô ele consegue penetrar nos domínios psíquicos dos significados que estão ali inconsciente, onde passado, presente e futuro, eles estão juntos. Por isso, você já notou que quando você vai numa taróloga, numa pessoa que joga cartas ciganas e tudo, de repente ela... Aliás, tem uma coisa curiosa, eu acho que às vezes a gente acerta no ponto de conhecer alguém que acerta tudo pra gente, já deve ter acontecido com você, e com outras pessoas nem tanto. É uma questão também de energia. Então, quando ela abre o tarô, ela começa a falar da tua vida, a gente não fica impressionada? Então, o tarô dos anjos também tem a mesma função. Só que o que eu quis fazer no tarô dos anjos? Tudo que era pesado, negativo, ou que desse medo, qualquer coisa no sentido, para quem nunca viu o tarô, eu tirei tudo. E coloquei só mensagens angélicas para deixar o astral do tarô bem gostoso, bem facilzinho. Porque, na verdade, na minha opinião, o consulente, a pessoa que está lá perguntando da vida, ela sabe melhor do que ninguém as respostas para as dúvidas, né? O tarólogo vai ser apenas o quê? Um catalisador, que vai ajudar a captar esse conhecimento mais profundo da mente da pessoa. No fundo, a gente sabe. Agora, é muito legal quando você quer saber de uma coisa, por exemplo, vou mudar não sei para onde, você está pensando nisso, é um plano seu secreto, e de repente uma pessoa do nada fala, primeira pergunta, ela fala assim para você, você está pensando em se mudar? Você fala, como é que ela adivinhou? E isso é uma reação psíquica muito legal das pessoas. E cada carta, o que acontece? Ela vai criar uma energia entre quem? Entre o tarólogo e o consulente. Enquanto durar a consulta, até a pessoa pode ter um pouquinho de consciência um pouquinho alterada, porque você começa a ver, quem está tirando as cartas, começa a obter as imagens na tela mental. Então, o principiante, às vezes ele não entende esses sinais. Aí o que faz? Por conta do tarô dos anjos, ele vai pedir o auxílio ao anjo da guarda. E com o tempo, cada pessoa vai criar o seu próprio código, o seu jeitinho, e vai saber interpretar quando houver alguma necessidade. Então, para quem sintonizou agora, eu queria que você fizesse um curso rapidinho, até o fim do programa, de Tarô dos Anjos. E como é que a gente vai fazer? Você vai escrever 3 perguntas. E embaixo de cada pergunta, você vai escrever o número de 1 a 22. Não pode ser maior que 22, por conta dos arcanos maiores, que a gente está fazendo essa ideia, porque senão
nós ficaríamos aqui muito tempo falando de cada carta, E existem várias espécies de baralho, de cartas. E cada um deles, cada baralho, ele vai conter imagens e arquétipos que eles falam através do inconsciente coletivo. Todo tarô ele vai funcionar como o quê? Como uma chave que abre as portas para o teu inconsciente, podendo trazer à tona mensagens de grande importância, cuja compreensão vai tornar mais suave a nossa jornada terrena. Então, os arcanos maiores são as principais cartas do tarô e funcionam como uma orientação, um guia que vai mostrar a direção, aconselhando ou alertando o consulente. Esse é o teste que nós vamos fazer daqui a pouco. Se sair algum número que não foi legal, que eu já vou falar os números quais são, é uma forma de você refletir para ver se você está no caminho certo. Não é que ele diz um não fatalista. O tarô dos anjos, ele está falando para você meditar por que deu essa resposta. Então, o tarô, quando eu criei, eu elaborei com o intuito de expressar o quê? Toda essa relação com o universo dos anjos. Eu acredito piamente, Aliás, eu devo todo o meu trabalho, o meu estudo por conta dos anjos da guarda, que eu estudo há 27 anos. Mas eu acredito que na hora que você faz a oração, você faz um Pai Nosso ou uma Ave Maria, uma oração que você sente bem e que você coloca as suas mãos sobre as mãos da consulente e pede para o anjo da guarda estar presente naquela consulta para orientar a pessoa, um mundo angélico, gente, um mundo sobrenatural abre para você e você acaba dando respostas incríveis, incríveis. Eu não sei quanta coisa que eu conheço sobre espiritualidade. Tudo que você imaginar. Eu estudo há 30 e poucos anos já. Mas, assim, o tarô é o meu parceiro fiel. Além dos anjos, quer dizer, Deus em primeiro lugar, os anjos sempre, e o tarô, que são ferramentas legais. E atualmente também estou usando a astrologia. Mas o tarô, assim, as pessoas amam o tarô. Então, cada tarô, cada carta, cada tarô que você vai adquirir, que você vai comprar, cada um tem a sua pincelada da mão. O meu é o tarô dos anjos. Tem tarô de Marcélia, tem outros tarôs. Aliás, eu estava, antes de vir para o programa, que eu cheguei um pouquinho mais cedo, eu passei numa livraria, vi o meu tarô lá, fiquei super feliz. Existem outros também. Mas assim, o meu, você tem as respostas, todas as respostas que você precisa, quer dizer, não tem como errar, e tem o DVD aula, Então eu gravei o DVD muito bem gravado, onde você vai aprender, eu ensino carta por carta, o método de tiragem, e além disso também eu estou no Facebook, você que me acompanha, eu estou no Facebook, mas já eu vou dar meu endereço lá. Então cada carta, o que tem? Ela tem um número. Por isso que eu dou extrema importância depois, numa consulta mais prolongada, de você somar as cartas, porque o resultado da soma vai expressar algo mais significativo do que as cartas individualmente. Como a gente só tem meia hora, eu só vou conseguir falar das 22. Mas depois, na leitura do livro, eu explico como é que você tira as 3 cartas, que também tem aquela versão do passado, presente e futuro, ou todas reunidas, você tem um número, esse número vai dizer sim ou não. Então, só para relembrar, no comecinho do programa eu pedi para vocês escreverem em uma folha de papel 3 perguntas, como se você fosse fazer para mim. Embaixo de cada pergunta, escreva o número de 1 a 22. Pode escolher qualquer número. Pergunte o que você quiser, só você vai saber, eu não vou estar aí para saber, Então, o tarô é aquela ferramenta maravilhosa, na qual eu uso nas consultas. Se você vai gostar também, essa dicasinha dos números também é bacana. O tarô, então, é uma ferramenta de adivinhação. É uma ferramenta de conhecimento. Vou falar, então, sobre a palavra-chave de cada carta, como se essa palavra resumisse, então, o conteúdo de cada uma. Vamos começar? Será que vocês vão conseguir anotar? Vamos lá. São 22 cartas, então. A primeira carta é o número 1, é a carta do mago. A palavra-chave, ponto de partida. Se você escrever o número 1, responde como sim. O que você perguntou vai dar certo. O tempo, a gente pode, como eu não estou aí do teu lado para saber o que você pediu, mas ela pode ser 1 mês, ou dependendo do que você pediu, pode ser até 1 ano. Mas o mago, a palavra-chave é ponto de partida, e ela responde como sim. Número 2, a carta é a papisa, e a palavra-chave é intuição. Também responde como sim.
Número 3, a imperatriz. Palavra-chave, razão. Também responde como sim. Carta 4, o imperador. Palavra-chave, poder. Responde como sim. Número 5, o papa. As palavras-chave são dever, moral e casamento. Também responde como sim. Carta 6, os enamorados. Palavra-chave, dúvida. Aí é mais para um não do que para sim, tá bom? Se você escreveu o número 6. Carta número 7, a carta o carro. Palavra-chave, direção. Responde como sim. Número 8, a justiça. Palavra-chave, justiça e também equilíbrio. Responde como sim. Eu tô me ouvindo, tô parecendo aquela banca de jurados do Carnaval do Rio. Nota 9, 10. Número 9, o ermitão. As palavras-chave são calma, prudência e cautela. Também responde como sim. Número 10, a roda da fortuna. Palavra-chave, mudança rápida. Responde como sim. Número 11, a carta da força. Palavra-chave, força. Responde como sim. Número 12, o enforcado. Palavra-chave, karma. Ai, ai, ai. Você já pensou, se perguntou do namorado, saiu karma? Ou acomodação? Pois é, essa carta responde como não. Número 13, a morte. Eu gosto dessa carta. A morte é a fênix renascida, né? A palavra-chave da morte é transformação. Fim necessário. E responde como não. 14, a temperança. Palavra-chave, bom senso. Responde como sim. Número 15, o diabo. Palavra-chave, dificuldade de comunicação. Ela vai responder como não. Carta 16, a torre. É a carta abrir a mente à palavra-chave. É uma carta que ela tem um referencial com a mão de Deus, com a casa de Deus, com estudo, mas ela responde como não. 17, a estrela. Palavra-chave, otimismo. Responde como sim. 18, a carta da lua. Palavra-chave, oculto e também mudança, mas ela responde como não. Número 19, o sol. Palavra-chave, sucesso. Responde como sim. Número 20, o julgamento. Palavra-chave, cobrança, sentir-se julgado ou cobrado. Responde com dúvida. Então é mais para não, viu? 21, o mundo. Palavra-chave, a melhor carta do tarô. Responde como sim. E 22, que é a carta do louco, é tudo ou nada, ou 8,80. Vou fazer uma viagem, saiu o louco, é mochila nas costas. Responde como sim. Recapitulando então. O mago, ponto de partida, sim. A papisa, intuição, sim. A imperatriz, razão, responde sim. O imperador, palavra-chave, poder, também responde como sim. O papa, dever, moral e casamento, também responde como sim. Os enamorados, dúvida, é mais para não do que para sim, o número 6. O carro, a direção, responde como sim. A justiça, equilíbrio, sim. O ermitão, calma, prudência e cautela, também sabedoria, responde como sim. A roda da fortuna, uma mudança rápida, sim. A força, força e sim. O enforcado, número 12, karma ou acomodação, responde como não. A carta 13, a morte, transformação, responde como não. 14, a temperança, palavra-chave bom senso, responde como sim. Número 15, o diabo, dificuldade de comunicação, não. Número 16, a torre, abrir a mente, também responde como não. 17, a estrela, otimismo, responde como sim. 18, a carta da lua, oculto ou mudança, responde como não. 19, o sol, palavra-chave sucesso, responde como sim.
Número 20, o julgamento. Cobrança ou sentir-se cobrado e julgado, responde mais para dúvida, é mais para não do que para sim. Número 21, o mundo, que é a melhor carta do tarô, responde como sim. E 22, ou o zero, que é o louco, 880, tudo ou nada, também responde como sim. Então, olha, deu para memorizar? Se você escolheu, então, os números 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 21, 22, a resposta é sim. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 21, 22, resposta sim. Se o número que você escolheu foi 6 ou 20, o melhor seria você pegar um outro número. E se o número que você escolheu foi ou 12, 13, 15, 16 e 18, a resposta é mais para não. Por enquanto. Não é um não absoluto, mas esse não vai te servir de incentivo. A menos, de repente, você está perguntando de namorado. Saiu a carta 12, é o enforcado, é pepino que você vai pegar. Você, por exemplo, estou pensando em voltar a estudar, deu o número 13, por enquanto é não. Mas, de repente, a área que você está escolhendo talvez não seja a área correta. Porque o tarô, ele dá essas dicas para gente. Por exemplo, 18... deixa eu pensar. Vou vender a minha casa? Um exemplo, 18, a resposta é não. 18, mas é uma reforma. De repente, a sua casa está um pouquinho acabadinha. Por isso que eu falo que o tarô, ele traz uma seleção de imagens que quando você está vendo o tarô para você mesma, porque, na verdade, quando eu criei o Tarô dos Anjos, foi para que você lesse para si própria. Ou você está lendo para sua amiga, para alguém, enfim, para o seu marido ou para os seus filhos. A imagem do tarô, ela vai te dar uma série de condições para você ter respostas com mais complementos, né? Então, ó, números positivos, todos são positivos e negativos, mas aqui, que nem eu te falei, a intenção do meu tarô foi facilitar a leitura. Não gosto de coisa complicada. Pelo amor de Deus, Ave Maria, quando eu pego um tarô, aquele completíssimo, eu acho assim, numa primeira... ideia que você tem de tarô, você tentar fazer um decoreba daquelas cartas é muito complicado. Então, ó, números legais que respondem como sim: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 21 e 22. O número 6 e 20 respondem mais como dúvida. E os números que respondem como não é o 12, o 13, o 15, o 16 e o 18. Legal, né? Tão facinho. Aí você fala, facinho para você, Mônica, que você já faz isso há muito tempo. É verdade. Eu faço há muito tempo. Mas também quando eu aprendi a minha própria técnica, eu lembro que eu deslanchei rapidamente. A minha ideia é essa, né? Eu sou aquariana. Então, a mente de aquário é facilitar, é propagar o conhecimento, que nem eu lancei minha mandalinha dos búzios, fiz o livro, e as pessoas podem jogar o búzio sem necessariamente estar no culto. Eu acho que a gente tem que ir, com todo respeito ao culto, mas eu acho que as runas eu trouxe para o Brasil também há muitos anos, eu acho que a gente tem que desmistificar e tornar a leitura, a entrada para o universo espiritual com mais facilidade. Ou mesmo os anjos, né? Que vocês me acompanham há tanto tempo, mas é isso. Bom, se você quiser obter mais informações, você dá um pulinho no Facebook. Informações não é a palavra, mas me acompanhar no Facebook seria mais correto dizer. Você coloca lá na busca Mônica Buon, B-U-O-N, porque meu nome é Mônica Buon Figlio. Nome chatinho para falar. Ninguém consegue acertar o nome. Então, ó, coloca assim, Mônica Buon, B-U-O-N. Eu tenho 3 páginas lá. Uma página, eu não sei quanto tem, acho que 55, 54, não lembro. Lá você tem as postagens diárias, né? Eu tenho uma página, tem acho que 5.000 pessoas, não consigo adicionar mais ninguém, mas eu tenho o perfil 2, que é Mônica Bonfilho 2. E se você quiser adquirir o Tarô dos Anjos, que o mais legal de tudo, eu acho que é o único livro, pelo menos aqui no Brasil, eu não sei, mesmo os livros do tarô que eu comprei ao longo da minha vida, eu não vi algum que tenha o DVD. Então, eu acho que é uma vantagem que você tem.
E ele no mercado, inclusive, ele está até mais em conta do que os outros tarôs. É um preço bem mais acessível, né? Porque a editora é minha, então eu consegui fazer num preço mais acessível. Lá tem o DVD, que é a aula, e tem todas as respostas para você ler e estudar. O nome é Tarô dos Anjos. Os nossos parceiros comerciais é lá no Saraiva. Dá um pulinho na Saraiva, pede o Tarô dos Anjos, meu, da Mônica Bonfilho. Lembra de Boa Filha? Aí você vai e pede para eles, se não tiver, eles encomendam para você e você pode adquirir. Qualquer coisa também liga para a nossa editora, 011 4708 1950. 11 4708 1950. Tá bom? Bom domingo para todo mundo. Um beijo no coração, força dos anjos, fiquem com Deus e até domingo que vem, às 17h30. Um beijo, namastê. Obrigada.